Então, quando se fala em crise dos direitos fundamentais, eu acho importante destacar que para a população negra sempre existiu essa crise. Porque se você remonta o surgimento histórico dos direitos fundamentais enquanto surgimento a partir das revoluções liberais, enquanto surgimento a partir das declarações de direitos após a Revolução Francesa, após a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, após a Constituição do Império do Brasil de 1824, quando se fala em direitos humanos, em direitos fundamentais, não se coloca todas as pessoas com categoria de humanos. O próprio conceito de modernidade, e um historiador que eu gosto bastante, chamado Renan Kozelek, que ele traz isso de uma forma muito, muito bem colocada, quando a gente sai da Idade Média para a modernidade, a gente deixa de lado a ideia de ser sujeito a, num modelo de servidão que vigorou durante toda a Idade Média, e a gente passa a ter a ideia de ser sujeito de direitos, mas a gente tem que começar a construir quem são esses sujeitos de direitos, quem é essa construção abstrata universal desse sujeito que tem direito à liberdade. Quem foi que assinou o contrato social? Será que fomos nós, mulheres, que assinamos o contrato social que fundamenta toda a teoria e a lógica de um Estado republicano, democrático, de um Estado de direito que garante igualmente a sua efetivação para todos os setores e todos os segmentos sociais? A gente tem que começar a pensar que existem outras formas de saber e outra epistemologia. Por isso que, quando eu falo que gosto de começar me apresentando enquanto mulher negra, porque a minha forma de observação é outra. Existe muita história de vitimização, e eu entendo que, quando eu digo que eu falo aqui enquanto uma pesquisadora negra, eu estou aqui em uma posição de privilégio. Eu estou numa posição de privilégio de observação. Por quê? Porque dentro da epistemologia do feminismo, que traz, sobretudo, as autoras negras, quando a minha identidade é perpassada tanto pelo gênero quanto pela raça, isso me coloca numa encruzilhada, e dessa encruzilhada eu consigo ter um ponto de observação mais amplo do que a maioria dos pesquisadores que estão hoje se debruçando sobre essa crise, porque eu estou enxergando a partir da base dessa pirâmide de opressão. Então, muitas vezes a gente fala da mulher negra sempre como numa posição de subalternidade. E quando a gente fala que estamos em uma posição de privilégio, de observação epistemológica, e quando a gente pensa em construir uma hermenêutica, e aí eu vou falar mesmo que é uma proposta até terminológica nossa, uma hermenêutica insurgente, uma hermenêutica que quebre essa lógica e esse mito da verdade, esse mito do universalismo, isso é muito mais potência e muito mais forte a partir do local de onde eu observo e a partir do local de onde eu narro. A modernidade vem com muitos mitos. Um desses mitos é esse mito da verdade, o mito da razão, que substitui a metafísica teológica, ou seja, a gente substitui Deus por uma ideia de razão kantiana, e isso parece que se entranha no direito de uma forma que a gente acredita realmente ser possível que aqueles dogmas do direito, como imparcialidade e como neutralidade, efetivamente existam, quando, na realidade, não existe. O que existe é uma sociedade hipercomplexa. E se a gente utiliza essa forma de observação e esse modelo único de visão para analisar problemas complexos, a gente termina reduzindo a complexidade, a gente termina tendo uma posição subcomplexa, uma contribuição que não visualiza os diversos lados desse objeto que é o direito em crise. Então, quando você fala de primeira geração de direitos fundamentais e fala dos direitos à liberdade, lembrando da concretização dos direitos que vem aí gradualmente, fala dos direitos à liberdade, a gente esquece que as pessoas que foram sequestradas na África e trazidas para trabalhar na América, elas não tinham a condição por uma ficção jurídica e por uma hermenêutica, por uma interpretação não neutra, porque já se trabalhava no Brasil as ideias, porque muitos brasileiros que tinham condições estudavam na Europa, tiveram acesso às ideias francesas. No Brasil Império, na nossa primeira república, quando efetivamente somos Brasil, quando efetivamente temos uma Constituição
extremamente progressista para ser uma Constituição monárquica. A gente tem a primeira Constituição no mundo que traz no seu texto original o rol de direitos fundamentais. Uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, todos são livres. Uma Constituição de 1824 e que, a partir dela, se mantém ainda por 64 anos o modelo escravagista, numa argumentação jurídica, numa hermenêutica, a partir de jurisconsultos que entendiam que, proporcionalmente, entre a liberdade e a igualdade, entre a liberdade e a propriedade, deveria prevalecer a propriedade. Essa é a balança que a gente coloca. Então, quando se fala em crise de direitos, se a gente remonta isso, no primeiro momento a gente já tem essa crise imensa, porque quem é que tem efetivamente esse conceito de cidadão? Quem efetivamente exerce a cidadania? É o homem branco com recursos. E depois, né, da República, a gente sai o voto censitário, mas a gente tem a necessidade de ser alfabetizado. E o primeiro ato pós a Constituição de 1824 foi o ato do imperador número 1, que proíbe os negros e os leprosos de frequentarem a escola. E é nesse ordenamento jurídico que surge uma lógica de direitos fundamentais, que surge uma argumentação jurídica a partir do Instituto Brasileiro de Advocacia, que, na sua maior parte, era composto por magistrados, que é interessante, né? O Instituto de Advocacia era composto por magistrados. Quem fala muito bem disso é Perdigão Malheiros, e ele fala sobre o Estatuto da Escravidão no Brasil. É um teórico branco, ele escreveu em 1871, creio, próximo ao fim da escravidão, e ele traz esse debate dos jurisconsultos, que eram, em si, proprietários de terra e que eram proprietários de pessoas escravizadas. Portanto, era contra os seus interesses exercerem ou realizarem uma hermenêutica de efetivação desses direitos. E Perdigão, ele fala de uma coisa muito interessante, Perdigão Malheiros, que ele diz o seguinte: a gente não pode negar que a pessoa escravizada, que o escravo é ser humano. A gente não pode negar que ele também tem inato o direito à liberdade, mas por uma ficção jurídica, veja como é que ele coloca, por uma ficção jurídica, o Código Civil o coloca como propriedade, como bem semovente, e aí a gente também tem que respeitar o direito à propriedade. Portanto, ele se propõe que a escravidão seja gradualmente sendo extinta no Brasil, sob a argumentação de que poderia destruir o nosso sistema econômico se de uma hora para outra não fôssemos mais escravagistas. Por isso que o Brasil demorou tanto tempo. A gente teve esse auxílio institucional de jurisconsultos. Esse é o papel do direito na construção de uma ideia de direitos fundamentais por um grupo muito minoritário. O que se chama de direitos fundamentais, na realidade, são privilégios, porque existe, desde esse princípio, uma classe que a gente chama de subincluída no sistema jurídico, trazendo aí a terminologia da teoria dos sistemas de Luhmann, abordada por Marcelo Neves, quando ele fala da transdemocracia. A gente tem uma classe de subincluídos e a gente tem uma classe de sobreincluídos. Nós temos uma classe que entra no sistema e já em 1871, Perdigão Malheiros falava que a pessoa escravizada era pessoa quando o direito penal exercia, ou seja, para as punições, para o ônus do sistema. Eu tenho uma subinclusão. Eu não posso dizer que essa pessoa está excluída do sistema. Ela está incluída por baixo da pirâmide. Ela está incluída apenas para o ônus. Ela está incluída para ser encarcerada. Ela está incluída para ser, né, chicoteada. E uma das primeiras vezes que a gente utiliza o princípio da proporcionalidade no Brasil é para a gente decidir quantas chicotadas são proporcionais para que a pessoa escravizada seja punida. Então, quando a gente fala em crise de direitos fundamentais e fala que ela emerge, ela existe desde o seu princípio, porque ela é contraditória. Essa lógica de direitos fundamentais para todos, dentro de um sistema que a gente vivencia, de um individualismo que vem desse contexto europeu, não abarca toda a pluralidade de vivências e todas as possibilidades de vivência. Quando a gente vai numa segunda fase de direitos fundamentais,
com os direitos sociais, com o direito do trabalhador, com o direito à saúde, com o direito à previdência. E a gente vem para realidades do Sul, por isso que a gente tem que buscar uma epistemologia insurgente do Sul global. A gente não tem a possibilidade material do Estado realizar toda aquela prestação. A gente tem todo um contexto histórico de estruturação de uma sociedade com diversas pessoas que não têm acesso ao básico, ao saneamento. Então, é muito difícil você falar em direitos fundamentais e em crise de direitos fundamentais sem falar, dentro do contexto atual, que o que existe e o que se diz que hoje está emergindo, na realidade, a gente está há muito tempo debatendo, há muito tempo questionando, há mais de 100 anos lutando. O movimento negro articulado unificado, participou ativamente da construção da Constituição Federal. Não à toa a gente quebra o pacto de silenciamento racial, no sentido de que é a primeira Constituição que efetivamente criminaliza o racismo, e é a primeira Constituição que fala já desde o seu preâmbulo sobre essa questão da necessidade de tratar todos de forma igual, e é isso que a gente tem que abordar nesses temas. É muito interessante, porque sempre que se fala ontem mesmo foi Roda Viva com o professor Silvio Almeida, né? E nessa Roda Viva foi o assunto mais comentado, o top 10 do Twitter mundial. Por quê? Porque estava falando de racismo estrutural no Brasil e a gente vivenciou uma política de Estado racial. Porque quando a gente declara a República em 1889, um ano depois da declaração de abolir a escravidão, um ano depois disso, a gente tem a necessidade de que seja alfabetizado para votar, portanto, se retira a cidadania da população negra que era proibida de frequentar as escolas. Tanto é que a República reduz, pouca gente sabe disso, mas a República reduz a quantidade de eleitores. A República reduz a quantidade de cidadãos. Logo depois, a gente tem a criminalização da capoeira, a gente tem a criminalização da religião de matriz africana, a gente tem a criminalização da arte e da cultura, do samba, a criminalização da vadiagem, e a partir daí você tem toda uma estrutura que provoca o encarceramento em massa desses corpos negros que ficam sem oportunidade, porque a política estatal paralela a isso é justamente a de embranquecimento da população a partir da imigração. Enquanto se nega à população negra o direito de comprar terra, mesmo tendo dinheiro para comprar a terra, aos estrangeiros brancos, aos italianos em especial, a gente, né, concede a terra para que haja aquela produção. Então, aquela mão de obra que deveria ser integrada, a própria abolição foi de forma totalmente irresponsável. Então, quando você fala de uma república, quando você fala de direitos fundamentais, quando se fala de teoria de direitos fundamentais, de sujeitos de direitos, dessa universalização de direitos, da Declaração Universal, a Declaração Universal e as mulheres também não tinham essa cidadania, não podiam votar. Quem são esses sujeitos de direito? Para quem servem esses direitos fundamentais? E quando a gente vem para o contexto atual, a gente vê que essa hermenêutica de manutenção desses privilégios, ela pouco muda. Ela pouco muda por quê? Porque o nosso sistema de justiça ele não tem pluralidades de visão. As mulheres negras no sistema de justiça são subrepresentadas. Na AGU, o órgão que eu faço parte, nós temos aí menos de 3% de mulheres negras. No Ministério Público Federal, que é um órgão de fiscalização da República, recentemente nós tivemos uma mulher que se declarou negra, um órgão que tem apenas 2%, 3% de pessoas negras declaradas. Isso, Chiara, é uma questão fundamental? É justamente pelo que eu falei do começo, porque a gente deixa de aproveitar a potência e a potencialidade de visão. As empresas privadas, as multinacionais, têm percebido o lucro e a eficiência que isso gera.
Problemas complexos, criatividade, só se é possível a partir de visões plurais. E não existe possibilidade de visões plurais com uma hegemonia. Quando se olha um Tribunal de Justiça como o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que é 90% de homens brancos, poucas mulheres e nenhuma pessoa negra. Então, é difícil que a gente tenha pluralidade se a gente não tem pluralidade de visão. É difícil que a gente pense em soluções para a crise sozinhos. É difícil que a gente pense em soluções quando a gente conversa com o espelho, que é o que tem acontecido em muitos eventos jurídicos, onde você escolhe pessoas que pensam de forma semelhante a você, são as pessoas do seu círculo e que concordam com a maioria das coisas que você diz, que você pensa, que preconiza, e, na verdade, você está falando com um espelho. Aí eu lembro muito de Caetano, que recentemente foi que eu entendi essa brilhante frase, que Narciso acha feio que não é espelho. E é exatamente isso que a gente vê na teoria do direito, quando a gente começa a se apegar a esses conceitos como se fossem verdades ontológicas e não circunstâncias históricas, como quando a gente começa a discutir isso sem concretizar o que é a realidade, sem falar qual é a cor desses excluídos, qual é a cor dessas pessoas periféricas, qual é a cor do subincluído, qual é o gênero, qual é a condição, qual é a faixa etária, ou seja, são várias avenidas identitárias que nos atravessam. E isso, ao contrário do que muitos argumentam, de que pode cair numa questão identitária e numa questão de... Não, eu acho que isso é uma questão de pluralidade. A nossa Constituição coloca o pluralismo político como fundamento. E se a gente tem que construir uma república a partir do fundamento do pluralismo político, nós temos que dar posições realmente de outros tipos de narrativa, de outros locais de narrativa, e a partir daí de uma epistemologia que contradiga essa epistemologia de verdades, de neutralidade, que questione os pactos de branquitude e a manutenção desses pactos nas jurisprudências dos tribunais, o porquê de que um jovem negro, ele com menos de 1 grama de maconha, ele é condenado por tráfico de droga, enquanto que um jovem branco precisa de 8 vezes mais para que seja. Então, é realmente uma questão de a gente começar a entender que, quando falamos de pluralidade e trazemos essas pautas e trazemos essas visões contra-hegemônicas, é como uma forma realmente de não de denunciar, nem denunciar, não. É uma contribuição também científica, porque essa epistemologia de ciência neutra também não acredita, também não faz parte dos pontos dos meus pressupostos. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por isso a importância de a gente ter ambientes plurais, tanto nas amizades, quanto nos ambientes de trabalho, quanto nos ambientes funcionais. Então, é necessário que a gente tenha mais ocupações e mais, não por uma justiça histórica, não por uma questão de reparação, por uma simples questão de maior eficiência. Eu tenho mais 2 minutos aqui, e eu queria dizer assim, que estou e continuo sempre aberta a esses debates. Essas questões, elas são muito mais complexas, elas precisam realmente de uma estruturação de ideias que não dá para fazer em 20 minutos. Eu tenho um canal no YouTube, que é a professora Chiara, lá tem alguns vídeos de aulas em pós-graduação, em graduação, que eu falo sobre o papel do direito e da hermenêutica da branquitude nessa estruturação do racismo no Brasil, e falo sobre a crise de direitos fundamentais. Se vocês quiserem continuar com o debate, também tem o Instagram, que eu sempre respondo, posso demorar um pouquinho, mas respondo, que é @professora Chiara, e me coloco aqui aberta ao debate. Espero ter contribuído com todo esse contexto e ter trazido alguns pontos do que seja essa crise
que a gente fala de direitos fundamentais, porque mesmo a vida, quando a gente fala do direito à vida, ao mesmo tempo em que temos uma pandemia que mata a maior parte das pessoas negras e que permite que haja movimentações policiais com chacinas em comunidades, a gente tem que questionar ainda hoje a quem se direcione, a quem se dirige esses direitos fundamentais. Quem tem direito à liberdade? O jovem negro da periferia, será que ele tem direito de vir sem ser abordado pelo policial de forma violenta? Quem tem o direito à igualdade? Quem efetivamente tem o direito à propriedade e todos os demais direitos fundamentais? Eu acho que a gente tem que partir dessa crise também de ampliação desses sujeitos e sujeitas de direito. É isso, muito obrigada mais uma vez.